O que é o jejum em dobro? Eu sou Márcio Soares e eu venho aqui te ensinar o jejum em dobro, um jejum poderoso que te dá um ano de resultados em apenas um mês, sem passar fome. Se você quer emagrecer com saúde, me segue aqui e curte meus conteúdos para que eu possa fazer muito mais e poder te ajudar todos os dias. Primeiro que a gente tem que saber é que o jejum em dobro ele é um pouco diferente do que é o jejum intermitente. No jejum intermitente o foco está nas horas que você fica sem comer. No jejum em dobro o foco está naquilo que você faz antes de ficar sem comer. Por quê? Segundo a Universidade de Massachusetts, o jejum começa a ter benefício quando ativa uma via metabólica chamada PPARS, que vai muito relacionada com a queima da gordura. Então, para algumas pessoas, o jejum intermitente começa a ter benefício 20, 24, 40 horas depois que elas ficaram sem comer. No jejum em dobro, a gente já ativa os benefícios do jejum antes de ficar sem comer. Então, eu descobri, através de estudos, através de práticas, que é possível nós ativarmos os benefícios do jejum antes mesmo de jejuar. Assim, no jejum em dobro, as suas horas de sono já têm mais benefícios do que os jejuns intermitentes que as pessoas fazem por aí. Então, 16 horas de jejum intermitente, você tem esse mesmo benefício simplesmente dormindo. Por isso que no jejum em dobro, a grávida pode fazer, crianças podem fazer, amamentando pode fazer, magros podem fazer, todos podem fazer. E isso é a chave para que te dê mais resultados. Então, se você já ativa os benefícios do jejum antes de jejuar, coisa que as pessoas terem que ficar 20, 24, 40 horas para começar a ter benefício, faz com que você tenha muito mais benefício no curto prazo. Então, por exemplo, depois de X horas, 16, 20 horas, começa um processo de autofagia. A autofagia é um processo de reciclagem celular que o seu corpo faz e isso acontece quando você está em um determinado tempo. O japonês Yoshinori ganhou um prêmio Nobel por estudar sobre a autofagia. Na autofagia, o seu corpo faz uma limpeza a nível celular, eliminando inclusive até o câncer, aquela célula cancerígena que não era detectada normalmente. No jejum em dobro, o seu corpo faz esse scanner e detecta essa célula cancerígena e elimina ela. No jejum intermitente, a maioria das pessoas nem chega a chegar na autofagia. Então, a autofagia é algo que está aí aberto, dá um Google e procura a autofagia, uma reciclagem, uma limpeza, que você tem muito intensa no seu tempo de jejum em dobro. Você tem muito intensa também, sabe o quê? Queima de gordura. Seu corpo fica uma máquina de queimar gordura. Você queima mais gordura dormindo do que muitas pessoas indo na academia e malhando. Então, essas são as poucas diferenças. Existem muitas outras, eu vou falar um pouco mais. Então, no jejum em dobro, você tem mais resultados em curto tempo. E não só isso. Lembra que eu te falei que o foco no jejum em dobro não está só em ficar sem comer, mas no que você faz antes de ficar sem comer? Antes de ficar sem comer, você já entra com uma prevenção. Prevenção do quê? Contra a anemia, contra a perda de músculo, contra a fome. Então, no jejum em dobro, você não tem esses perigos que de normal você tem no jejum intermitente. Então, por quê? Porque antes você já teve uma prevenção, se antecipou a esses problemas. Então, faz com que o seu tempo de jejum em dobro seja seguro e com muito mais resultados. Sabendo de tudo isso, eu organizei toda essa informação num passo a passo. Por quê? Porque as pessoas tentam fazer dicas na internet e não conseguem. Fica quebrando a cabeça. Eu organizei num passo a passo. O que fazer antes de jejuar? O que fazer no tempo de jejum? O que fazer depois de jejuar? Como fazer que não tenha problemas de saúde? Eu deixei tudo organizado num programa chamado Método SD. E por que Método SD? Método S sem D, desculpa. Porque uma vez eu escutei um ditado que fala assim, ó, quem quer dá um jeito e quem não quer arruma uma desculpa. E como eu sei que você quer emagrecer, você quer reverter a diabetes, quer reverter a hipertensão, que você quer ter saúde, eu sei que o método SD é para você, porque você não quer mais ficar dando desculpa. E aí eu organizei tudo isso num passo a passo, módulo 1, 2, 3, 4, 5, tudo de um jeito que qualquer pessoa consegue fazer, tanto no Brasil, quanto na Inglaterra, quanto em Portugal, e consegue ter esse resultado de um ano em apenas um mês, através do método SD, que é o único caminho que te leva no jejum em dobro. Bom, e se você gostou de saber dessa informação, essa diferença que existe uma coisa entre o jejum intermitente e o jejum em dobro, quero te convidar para participar com a gente da minissérie Jejum em Dobro, que vai acontecer do dia 8 a 15 de janeiro, totalmente online, totalmente gratuita. Para você participar é só clicar no link no meu perfil, se inscrever com o seu melhor e-mail e aguardar no grupo do WhatsApp, que a gente se vê por lá. Um grande abraço, tchau, tchau.